Olá pessoal, o segundo aspecto que eu queria falar a respeito da Páscoa que me vem à mente é obediência. Sim, amor gera obediência e Jesus ele obedeceu. Quando a gente para e pensa que logo depois do Getsemane, daquela oração, daquele momento em que ele falou, seja feita a tua vontade, não a minha, e ele pôde ver o seu discípulo Judas chegar ali com os soldados para prendê-lo, e Judas beija ele, né? E aí ele é traído, levado pelos guardas, e a partir daí começa a sua vida dolorosa, começa ali. Ele vai ser interrogado por Pilatos, por tantas autoridades que se achavam, né, imbuídas de todo o poder, quando na verdade eles estavam falando com o filho daquele que tem todo o poder, o próprio Deus. Lá em Isaías fala, né, que ele, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Jesus não falou nada, não fez nada. Por quê? Porque o plano do seu Pai estava se desenrolando, estava se desenvolvendo, estava acontecendo, e Jesus obedeceu. Eu escolhi Lucas capítulo 22 para nos dar uma base. E os principais sacerdotes, os escribas, sempre muito cheios de si mesmos, achando que eles eram detentores dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, né? E eles estavam diante do próprio Deus e não conseguiram reconhecer, né? Às vezes as pessoas, esse é um problema muito grande que acontece na religiosidade e que nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente conhece tanto a palavra, né? A gente se enche tanto de conhecimento, que a gente perde o foco. E a gente deixa de conhecer a pessoa de Deus, mas para conhecer a letra. E aí a gente perde o principal, que foi o que aconteceu com os principais sacerdotes. Sabiam da lei de capa a capa, mas não entenderam que diante deles estava o Filho de Deus. E eles estavam inclusive se cumprindo o que as escrituras, que eles tanto estudavam, estavam dizendo. Que pena que eles não conseguiram identificar a verdade. Mas assim, uma coisa que eu estava observando aqui, o pessoal lá do Sinédrio e tal, depois Jesus então ele vai ser levado a Pilatos, né? E Pilatos é a autoridade de Roma, autoridade romana. Só que Pilatos também percebeu que Jesus era inocente, mas Pilatos tinha ali, né, o compromisso de Pilatos. No vídeo passado a gente falou sobre o comprometimento, mas o compromisso com Pilatos era com o Império Romano, porque ele precisava manter a pax romana, a paz romana lá, sem muito burburinho, para não ficar feio para ele como alguém que não consegue manter uma boa administração ali na Palestina. Então ele viu que Jesus era inocente, mas ele preferiu o quê? Lavar as mãos, né? Interessante que quando Jesus nasceu, um homem chamado Simeão, quando Jesus era um bebê ainda, um homem chamado Simeão, que conheceu o bebê Jesus, ele falou para Maria e para José: esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E é interessante que na presença de Jesus as pessoas mostram a sua verdade. Cuides veritas. Não adiantava ele lavar as mãos. Ele tinha que ter uma posição, um posicionamento. É exatamente isso. Na presença de Jesus não tem como você lavar as mãos e achar que vai ficar ileso. Às vezes a pessoa conhece a verdade, entende, sabe que Jesus é o caminho, mas prefere assim, me comprometer com o mundão, me comprometer com os amigos, com os familiares. Aí lava as mãos e pensa que vai ficar bem nisso. Mas não, Pilatos estava sendo responsável também pela crucificação de Jesus e ele não podia negar isso, né? Então assim, com Jesus ou você é ou você não é. Não tem essas duas coisas.
para poder agradar o povo, né? O povo estava lá dizendo, crucifica e tal. A multidão lá querendo que Barrabás fosse solto, um ladrão, né? E Jesus fosse preso. Então, para agradar o povo, né? Ele preferiu, então, a popularidade dele do que a justiça, do que a verdade. E aí começa, né? De fato, rumo ao Calvário, o nosso Senhor, levando aquela cruz que não era dele, não pertencia a ele. E ali foi Jesus como prisioneiro, né? Morrendo a nossa morte, pagando pelos nossos erros. Ao longo da caminhada dele, ele continuou ouvindo tudo que podia, né? Você não é filho de Deus, então, né? Por que você está aí? Até um ladrão, né? Um dos ladrões, aquele que não reconheceu Jesus até o fim, ainda falou assim: porque você não é Cristo, então se salva a gente, né? E o outro, que bom, o outro reconheceu quem ele era, que ele não era para estar ali. E com muita humildade, ele pediu que o Senhor lembrasse dele no seu reino, ou seja, ele reconheceu que aquele era o rei. Então, que coisa boa, né? A gente vê também um fim de alguém que fez tudo de errado na vida, mas no final ele reconheceu o mais importante. Muita gente justa ali, nunca cometeu grandes coisas erradas, né? Bons cidadãos, mas que não tiveram conhecimento dos seus próprios pecados, não conseguiram entender que ali era o Filho de Deus. Mas a obediência aos planos de Deus, a submissão, a mansidão de Jesus, era justamente entender que ele precisava passar por tudo aquilo, né? Então ele obedeceu ao seu Pai. No versículo 46 de Lucas 22, ele diz, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Tipo, é como se fosse assim: Pai, consegui, terminei. Ele foi até o fim. Ele obedeceu. Nós somos frutos de um penoso trabalho. Se nós somos frutos de uma obediência, por que temos tanta dificuldade em dizer: Senhor, seja feita a tua vontade? Por que esquecemos que temos um Senhor? Jesus foi obediente até a morte, porque ele confiou no plano do Pai.